Boa tarde, meninos! Tudo bem? Retornamos para a gente dar continuidade no PET 300 anos do estado de Minas Gerais. Nós paramos ontem nos cartões postais. Vamos dar continuidade nos cartões postais. Eu queria muito preparar. Vou tentar conseguir um vídeo com as imagens para passar para vocês. Mas, enquanto isso, eu vou passando para vocês um a um. Lá na página 30, o primeiro cartão postal que tem aqui, gente, logo, olha aqui. Pão de queijo. Qual mineiro que não gosta de pão de queijo? Pão de queijo de Minas, tradicional e presente nas mesas dos mineiros. Acho que todo mundo sabe fazer pão de queijo, né? Eu custei aprender, mas eu aprendi. Plantação de café, muito encontrada nas paisagens de Minas Gerais. Monte do Rosário, desculpa, não é monte, é Ponte do Rosário, ponte de pedra construída pelos escravos no século XIX, em São João del Rei. Espécie de, espécie de sempre-vivas da Serra do Espinhaço, planta bastante difundida para uso artesanal, importante para a economia local. Linda essa plantinha. Visão noturna ao redor da Lagoa Paulino em Sete Lagoas, arquitetura barroca em Tiradentes, artesanato pontes em argila, cacto, planta comum no Cerrado Mineiro. E hoje muito usado, né? Muita gente, junto com as suculentas também, conseguem cultivar o cacto. E eu acho lindo, porém perigoso, né? Porque tem muitos espinhos. Instituto Inhotim, em Brumadinho, Galeria Adriana Varejão. Cada lugar mais lindo do que o outro, gente. Antiguidades, moedor de cana. Quem já viu um moedor de cana? O meu pai até pouco tempo ainda tinha desses moedor de cana de rodar na manivela, sabe? Muito antigo. Aqui no Prato eu acredito que tem muita gente que ainda tem. Típico latão de leite utilizado na roça, hoje são customizados, utilizados como peças de decoração. Lindo também. Museu das Minas e do Metal, no Circuito Cultural Praça da Liberdade. Gruta no Parque Ecológico do Vale do Sumidouro, em Pedro Leopoldino. Culinária, comidas tradicionais feitas em fogão a lenha e servidas em panelas de barro. É uma delícia, gente. Lagoa formada pela represa de usina hidrelétrica de Furnas, entre São José da Barra e São João Batista do Glória. Bacia do Rio da Prata. Tradição, café passado no coador de pano. Minha mãe ainda faz assim, gente. Lobo-guará, que significa vermelho em tupi-guarani, muito presente na Serra do Caraçá, um verdadeiro santuário florestal que fica entre Catas Altas e Santa Bárbara. Cachoeira Cascata da Anta é a primeira queda d'água no Rio São Francisco, após a nascente na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Artes em pedra-sabão, entalhamento e pintura expostas na Feira Permanente de Artesanato de Ouro Preto. Serra da Piedade, em altitude de 1.746 metros acima do nível do mar. É considerada um santuário onde fica a capela de Nossa Senhora da Piedade e que recebe muitos romarias, e onde está instalado o Observatório Astronômico Frei Rosário da Universidade Federal de Minas Gerais. A serra fica no município de Caeté. Congada, manifestações cultural e religiosas de influência africana. Nós conseguimos acompanhar aqui na nossa cidade, né? Porque nós temos aqui sempre o congado. Panorâmicos, cartões postais panorâmicos, que tira bem assim do alto, né, da cidade, fica lindo. Tem duas imagens aqui, olha que lindo para vocês verificarem. Olha. Bonito, né? Personalidades biográficas. Biografias. A biografia é um gênero textual comumente usado para descrever os fatos marcantes da vida de uma pessoa. Muitos mineiros e mineiras contribuíram para a história de Minas Gerais e do país. Vamos conhecer algumas delas. Anastácia, mulher escravizada, nascida em Pompeu,
município situado a 168 quilômetros de Belo Horizonte, no dia 12 de maio de 1740. Data e local da morte incertos. É uma personalidade religiosa de devoção popular brasileira, cultuada informalmente pela realização de supostos milagres. Supostos milagres, né? Nós não sabemos, né, gente? Antônio Francisco Lisboa viveu provavelmente entre 1730 e 1814 na região de Ouro Preto. Foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Era filho de Isabel, uma escravizada, com um mestre de obras e escultor chamado Manuel Francisco Lisboa. Foi por meio da profissão de seu pai que, ainda na infância, iniciou sua vida artística, aprendendo a entalhar e a esculpir. Seu tio Antônio Francisco Pombal, entalhador na cidade de Vila Rica, também contribuiu para o seu aprendizado. Ficou conhecido como Aleijadinho. Em razão da perda de vigor físico e movimento dos pés e das mãos, apesar dos problemas de saúde, ele continuou trabalhando na construção de igrejas, altares nas cidades mineiras. Carolina Maria de Jesus, considerada uma das mais importantes escritoras do Brasil. Carolina Maria de Jesus nasceu em 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil, ficando conhecida por seu livro Quarto de Desejos, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Faleceu em 13 de fevereiro de 1977 em São Paulo. Clara Nunes. Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, conhecida como Clara Nunes, nasceu em 12 de agosto de 1942, na cidade de Paraopeba, Minas Gerais. Foi cantora, compositora e pesquisadora da música popular brasileira, sendo considerada uma das melhores intérpretes nacionais. Faleceu em 2 de abril de 1983, no Rio de Janeiro. Francisco Rey. Chico Rei teria sido um monarca africano, nascido no Rio do Congo e chamava-se originalmente Galanga. Chegou ao Brasil em 1740, no navio negreiro Madalena, mas entre os membros da família, somente ele e seu filho sobreviveram à viagem. A rainha de Jalô e a filha, a princesa Ítalo, foram jogadas no oceano pelos marujos do navio para aplacar a ira dos deuses da tempestade que quase o afundou. Olha só, sacrificar uma vida humana para acalmar os deuses. Mas era o que eles entendiam na época, né? Acreditavam. Francisca da Silva de Oliveira, conhecido como Chica da Silva. Francisca da Silva de Oliveira nasceu no Cerro por volta de 1732. Foi uma mulher escravizada que viveu no Arraial do Tijuco, atual Diamantina, durante a segunda metade do século XIX. Desculpa, gente, século XVIII. Alforriada, manteve união consensual com o rico contratador dos diamantes, João Fernandes de Oliveira, tendo com ele 13 filhos. Ocupou posição de destaque na sociedade local durante o apogeu da exploração de diamantes. Faleceu em 15 de fevereiro de 1796. Jorge Luiz dos Anjos, nascido em 30 de abril de 1957, na cidade de Ouro Preto. Jorge Luiz dos Anjos é pintor, escultor e desenhista. Iniciou na infância seus estudos nessas áreas da Fundação de Artes de Ouro Preto. Suas obras são influenciadas pelo imaginário africano e têm como referência elementos minerais. Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecido pelas iniciais JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em 12 de setembro de 1902, na cidade de Diamantina. Foi médico, oficial da Polícia Militar de Minas Gerais e destacado político, ocupando o cargo de presidente da República entre 1956 e 1961.
faleceu em 22 de agosto de 1976, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Manuel da Costa Ataíde, considerado um dos principais nomes do barroco rococó mineiro no início do século XIX. Manuel da Costa Ataíde, ou Mestre Ataíde, como era conhecido, nasceu em 18 de outubro de 1762 em Mariana, Minas Gerais. Não se sabe definir exatamente em qual momento iniciou suas atividades de pintura. Seu primeiro trabalho conhecido é a encarnação de duas imagens de Cristo para o Santuário de Senhor Bom Jesus, de Matozinho, em Congonhas do Campo, Minas Gerais, datado de 1781. Faleceu em 2 de fevereiro de 1830. Maria da Conceição Evaristo de Brito. Natural de Belo Horizonte, Maria da Conceição Evaristo de Brito, ou Conceição Evaristo, como foi conhecida, nasceu em 29 de novembro de 1946. De origem humilde, a escritora poetisa, romancista e ensaísta foi a primeira de sua família a conquistar um diploma universitário. Na década de 1990, estreou na carreira literária com a publicação de seus contos e poemas na série Cadernos Negros e defendeu sua dissertação de mestrado. Em 2011, concluiu o doutorado na Universidade Federal Fluminense, recebeu diversos prêmios, entre eles os prêmios Jabuti de Literatura 2015, Faz a Diferença, Categórica Prosa 2017 e Prêmio Cláudia Categórica Cultural 2017 também. Então, gente, nós estamos quase concluindo o PET 300. Essa atividade mão na massa, eu passei para vocês na semana passada. Peço que quem ainda não enviou, me envie. Eu vou postar hoje novamente a mão na massa, que é o desenho que vocês já fizeram, tá? E eu vou dizer para vocês aqui agora as palavras finais. Minas Gerais é um estado de encontro de povos e por isso apresenta ampla e diversa expressão cultural, em seus mais variados registros, tanto no passado quanto no presente. O reconhecimento de nossa diversidade e o respeito às expressões culturais devem fazer parte do cotidiano da sala de aula de forma a contribuir para a convivência social, autônoma e respeitosa. As muitas Minas Gerais, já invocadas pelo grande Guimarães Rosa, são palco de um jeitinho próprio de cozinhar, de cultivar a terra, de conversas, de danças e de expressar, de ser, que denotam características próprias de um povo que em sua diversidade consegue construir sua identidade. Minas Gerais abriga uma biodiversidade monumental, diversas construções arquitetônicas, horizontes, artes, expressões culturais, culinárias, feiras, festas, montanhas, grutas, rios, cachoeiras, flora e fauna encantadores. São muitas histórias, acontecimentos e vivências. Afinal, o Estado completará 300 anos, no dia 2 de dezembro de 2020. Esperamos que a realização dos estudos temáticos integrados proporcionados pelo PET, abrangendo as diversas áreas do conhecimento, tenha contribuído com a sua formação integral. Ressaltamos que as atividades referentes à passagem dos 300 anos de Minas Gerais, mencionados nesse PET, fazem parte da Semana da Educação para a Vida e do Mês da Consciência Negra, uma vez que esse PET 300 anos de Minas Gerais considera a representatividade da população afro-brasileira no território mineiro. Gente, esta semana nós estamos na Semana da Consciência Negra. Então, essa atividade, esse trabalho do PET 300 anos do Estado de Minas Gerais, ele veio assim abraçar a Semana da Consciência Negra. Se vocês observarem, Minas Gerais contou com a contribuição de muitos descendentes africanos, os quais contribuíram muito para a nossa cultura. Né? Então, aqui nós estamos concluindo. E amanhã, dia 20, é o Dia da Consciência Negra.
tá? Então, amanhã a tia Simone vai falar sobre isso também amanhã, para que vocês possam ter mais conhecimento, tá bom? E eu quero parabenizar todos vocês que já realizaram as atividades, estão realizando as atividades, e eu quero dizer que esse PET 300 anos, ele foi maravilhoso nas nossas vidas. Ele nos trouxe muita informação, muita que nós já sabíamos e outras que a gente ainda não tinha o conhecimento, né? E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou ficar aguardando as demais atividades. Nós precisamos das atividades porque elas vão concluir a frequência escolar de vocês, vai fazer parte da documentação de vocês, tá bom? E eu só tenho a parabenizar vocês novamente. Beijo, fique com Deus e parabéns, Estado de Minas Gerais, pelos seus 300 anos.